Na nossa aulinha de ciências, hoje nós iremos falar sobre os animais. Lá na página 42 fala um pouco o lugar onde vive, o modo que se locomove, né? A cobertura dos pelos, fala se os animais são animais vertebrados e animais invertebrados. Lá na página 43 vai falar um pouco sobre o quê? Sobre as classes dos animais, né? Lembra que a tia Grazi falou que existem 5 classes? São os mamíferos, os anfíbios, as aves, os répteis e os peixes. Nós iremos falar agora sobre os mamíferos, tá? Observem aqui no cartaz que a tia Grazi fez sobre os mamíferos. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum, a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela reprodução de leite. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam em quase todos os lugares, a maioria vive na terra. Alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas todos eles respiram pelos pulmões. Alguns exemplos aí de mamífero: baleia, humano, macaco, morcego. Observem aqui o leão, o gato, o cachorro, né? Aqui tem alguns exemplos de animais mamíferos. Mamíferos são aqueles que mamam no seio da mãe quando nasce, né? O bebezinho, ele já é instintivo, ele tem um instinto. Quando ele nasce, ele já vai lá, ó, e suga o leitinho, né? Aqui embaixo fala assim: os morcegos são os únicos exemplos de mamíferos que voam, tá? Então, o morcego é um animal mamífero. Agora a tia Grazi vai falar um pouquinho sobre as aves. Observem aqui. Existem várias espécies, né? Tipo de espécies de aves. Na página 44 fala assim: as aves são animais que possuem corpo coberto de penas, apresentam um bico, um par de asas, um par de pernas. Então, quais são as características das aves? Bico, par de asas e par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos. E assim como os mamíferos respiram, também pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolvem a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alcançar voo, mas as suas asas, ele utiliza as suas asas para quê? Para nadar. Então aí tem alguns exemplos: pinguim, beija-flor, né? A galinha. As galinhas são exemplos de aves que se adaptam à vida no ambiente terrestre, tá bom? Então vamos falar agora sobre os répteis. Eita, aqui ó, sobre os répteis. São animais que têm um corpo coberto de placas ou escamas. Aqui tem alguns exemplos de répteis: tartaruga, cobra, jacaré, né? Aqui tem alguns exemplos aí. Os lagartos, os jabutis, os jacarés e as tartarugas, as cobras, são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Se locomovem nadando, andando ou rastejando, tá? Então, ele tem essa característica. Eles rastejam, ou eles andam, ou eles nadam, tá? Os répteis. São animais que respiram pelos pulmões também. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Aí tem exemplos de 3 répteis aí: lagarto, cobra e tartaruga, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os anfíbios. Observem aqui no cartaz, ó. Perereca, né? Rã, lagarto. Vamos aí. Salamandras. Os anfíbios. Desculpa, lagartos é répteis, tá? Não é anfíbios, não. Os anfíbios: os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. O nome anfíbio significa 2 vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e se tornam adultos, passam a viver em ambientes
terrestres. Então, a maioria, que nem a rã, né, o sapo, vive em um ambiente aquático, né, que é o girino. Depois que ele se transforma em sapo, rã, vai para um ambiente terrestre. Então, eles têm duas vidas em dois habitats, tá? Na página 46, enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbios. Já os adultos vivem na terra, respiram por meio dos pulmões, também através da sua pele, que é bastante fina. Você sabe o que é metamorfose? Não? Não sabe? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no livro, na página 46. Metamorfose é um processo que transforma um anfíbio jovem, né, que é o girino, em adulto, que vira um sapo. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme, tá bom? Entenderam o que é metamorfose? Quando ele é o girino, ele se transforma na fase adulta, ele se transformou. Metamorfose é se transformar. Vamos falar agora um pouquinho dos peixes aqui, ó. Observem aqui os peixes. Os peixes são animais que habitam um ambiente aquático, como mares, rios, lagos. Conseguem se movimentar nesses ambientes com auxílio de nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água, por meio de estruturas denominadas de brânquias. Aí tem um exemplo de peixe, piramboia, né? Piramboia, na página 46. Piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia, que diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Logo abaixo tem o tubarão. Geralmente os peixes possuem o corpo coberto de escama, como o tubarão da imagem acima, tá bom? Então, hoje, na aula de hoje, a tia Grazi falou sobre as classes, né? Tem 5 classes de animais. Então, são mamíferos, anfíbios, aves, répteis e peixes. Nós falamos sobre cada classe de cada animal, tá bom? Na próxima aula, a tia Grazi faz a revisão e passa as atividades para vocês, tá bom, crianças?